Durante muito tempo, as pessoas me colocaram na internet como satanista. Uhum. Mas Satã não existe na Torá. Satã não existe como uma persona, como uma entidade espiritual que está aqui para te atribular. No máximo, se você encarar de um ponto de vista metafísico, como é apresentado no livro de Jó, por exemplo, você vai ter ele como um teste de Hashem. Uhum. Um teste. Se você for para números, então, que vem de uma tradição mais eloísta da Torá, que é uma tradição mais antiga ainda, mais próxima da monarquia, aí você tem Satã como um adjetivo. Então, o acusador, aquele que contesta, aquele que se opõe. Né? E aí você tem no livro de Números, por exemplo, um próprio anjo de Hashem se ocupando dessa posição. Então, o satanista de verdade ficou muito conhecido pelo Censor Lavey, da Igreja de Satã, né? Porque ele montou um movimento estético e cultural, filosófico de contestação daquele puritanismo religioso dos Estados Unidos da época. Então o satanismo é mais para causar, né? Não existe esse satanismo no sentido de um culto organizado a Satã, porque Satã não existe fora dessa perspectiva que eu citei agora, né? Quando o cristianismo fala do diabo, fala de Satã, automaticamente você tem que se remontar à origem do nome, e a origem do nome está na Torá, e na Torá ele não é um arqui-inimigo de Deus, porque Hashem é o todo, né? Inclusive em Isaías você vê muito essa questão. Mas eu não ligo que me chamem satanista, porque eu sei o país onde eu moro, eu sei que aqui você tem um analfabetismo funcional muito grande, então as pessoas não leem, elas não procuram expandir a consciência, então, é o filho do diabo, é o satanista. Imagino que o Yair também já foi muito chamado, os antepassados dele também foram chamados assim, povo do diabo, quando tiveram não só a diáspora, né, não só quando tiveram a questão da queda do templo, mas na Espanha, por exemplo, em vários países da Europa foram escorraçados, principalmente durante a Inquisição cristã, né? Então eu não me incomodo que me chamem de satanista, mas eu prefiro o termo luciferiano, e luciferiano por conta das minhas práticas esotéricas, porque Lúcifer para nós também é nada mais do que aquele logos, aquela inteligência de Vênus, que traz o fogo, que traz a inteligência, que traz a expansão de consciência, principalmente como o símbolo de Prometeus nos relata. Então eu gosto mais do termo luciferiano. Satanista eu deixo, mas é mais teatral, é mais para uma coisa cômica. Tá, então só para deixar bem claro, então o termo satanista, digamos, é usado de forma sensacionalista. Sensacionalista. Porque isso invoca o inconsciente coletivo das pessoas. Dos cristãos. Uhum. Dos cristãos. Sim, e aí no Brasil, como é uma grande maioria né, evangélica, cristã, católica. Uhum. Então aí eu uso às vezes o termo satanista, eu não uso, mas quando me apregoam como satanista, eu até deixo porque causa, e aí a gente sabe que o ser humano ele gosta desse teatro, o ser humano cada dia mais se afasta da verdade e vive pelo cênico, então eu deixo, mas, e é bom também para dar uma provocada, mas o termo que eu me adapto, dentro das minhas práticas, não religião, porque luciferianismo não é religião, luciferianismo são práticas espirituais de expansão da consciência, tá? Luciferianismo não é uma religião étnica, como o judaísmo, por exemplo. Então, eu sou judeu, me considero como judeu, em processo de refazimento, porque eu fui desligado ainda muito jovem pela família do meu pai, em processo de refazimento, mas a minha prática é luciferiana. E aí é onde eu distou um pouquinho do judaísmo ortodoxo, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, é onde eu tenho esses pontos assim que eu me debato e às vezes os ortodoxos não me compreendem muito. Mas a minha religião é essa e a minha prática espiritual é o luciferianismo. A magia, o esoterismo, eu respiro, eu vivo isso no templo e é o que eu procuro ensinar meus adeptos também. Tá, então tá bom. Então, de um lado, temos um luciferiano cujo título sensacionalista satanista. De impacto seria Filho do capiroto! Calma, não vai explodir os nossos microfones. Mas tudo bem, foi ótimo. É bom pra assustar. Muito obrigado.